Oi, gente, tudo certinho? Muito bem-vindos a mais uma rapidíssima e volto aqui para esclarecer com grande satisfação, porque a gente recebeu aqui um posicionamento de uma inscrita com relação às visitas que o CRAS está fazendo, vai fazer. E a gente acabou explicando para todos com respeito a caso você tenha um carro, caso você tenha uma boa casa, tenha piscina na sua casa, o que isso pode impactar, porque a gente, alguns dias atrás, recebemos mensagens de vários inscritos falando, ó, na minha casa tem uma TV de 40 e poucas polegadas, na minha casa tem uma geladeira de 2, 3 andares, e o que isso pode impactar? Será que na hora da visita isso vai interferir? E a gente acabou trazendo algumas informações, como também que seria ampliado as visitas, porque não estava tendo visitas, né? Na verdade, a visita era para ser feita, mas devido à grande quantidade de pessoas que estavam sendo solicitadas para ser realizado as visitas, não tinha pessoas suficientes no CRAS para fazer essas visitas. Mas agora estão fazendo uma operação e essa operação Pente Fino vai incluir mais pessoas para trabalhar. Óbvio e claro que a gente vai estar explicando para vocês aqui que não vai ser todo mundo, mas ainda assim uma grande quantidade de pessoas vai ter a visita. E a gente vai explicar porque Dora, tá? Foi a última que deixou aqui o comentário e a gente vai reportar essa dúvida dela, tá? E ela também deixou a opinião dela. Então, por isso que eu te convido a deixar nos comentários aqui as suas dúvidas, opiniões, é muito importante para a gente poder bater esse papo. Então, com base nessa pergunta dela e essa afirmação, a gente vai esclarecer também um ponto que a gente deixou faltando nos últimos vídeos aí, tá? Mas antes, eu já te convido a se inscrever aqui no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades e ativa o sininho, tá? E quando você ativa o sininho e é inscrito, a sua pergunta a gente consegue responder com mais rapidez, mais celeridade. E é muito bom você participar aqui do nosso canal para a gente interagir, tá? Então, também a gente está pedindo uma colaboração de um Pix, uma ajuda, porque dessa maneira a gente consegue nos dedicar 100% ao canal e assim a gente consegue trazer respostas mais rápidas para vocês. A gente então foca e fica somente aqui com vocês, tá bem? Então, se demora, vamos para o que interessa. Olha só o que ela falou, tá? Não vai nada. Imagina quantas pessoas o governo vai ter que contratar para fazer tantas visitas? Uma pergunta. Praticamente impossível. Realmente, é verdade, milhões de pessoas, tá? Então vamos supor que só em um bairro tenha, vamos colocar assim, por alto, que a gente não tem essa contagem exata, mas vamos colocar que tenha 500 pessoas em um bairro só, de um município. 500 pessoas que recebem o Auxílio Brasil Bolsa Família. E no CRAS só tem 2 assistentes sociais. Então, não tem como, realmente não tem como fazer essa análise de todo mundo. Mas existe algo na sua fala aqui que é muito preocupante. É muito, muito preocupante mesmo. Por quê? Eu vou explicar. O governo ele vai ampliar a forma de análise, tá? Então isso significa que vai ter empresas terceirizadas que vai participar do programa também para fazer as visitas, tá? Nos municípios, mas nem todos os municípios vai ter uma quantidade de pessoas grande para poder fiscalizar e analisar. Isso é preocupante? É. Para alguns pode até falar, não, isso é bacana que não vai ter ninguém vindo me visitar. Mas aí é que está o problema. Óbvio que não vai ser só as visitas, aqueles que, pelo critério ali que vai ter a característica, não vai ter visita, então eles vão fazer um outro tipo de análise. Mas o pior de tudo é isso. Quem não tiver visita, quem não conseguir receber visita e quem não ter uma análise, rapidamente vai ter o seu benefício cancelado. Então, se não ter uma quantidade de pessoas para analisar, porque o foco do governo agora é tirar todos que não têm direito a receber. Dizem que foram mais de 10 milhões. O governo relatou que tem mais de 10 milhões de cadastros incorretos. E vamos colocar aí, será que dentro desses 10 milhões, uma ou duas pessoas que realmente precisa e necessita receber o seu benefício
não pode ser cancelado injustamente, não estou criticando, mas isso acontece. Por quê? Porque o governo é pequeno pela quantidade de pessoas, então isso é natural e erros irão acontecer. Então, se não tiver uma visita, muita gente vai estar perdendo o seu benefício. E o que você falou aqui é uma verdade. Não vai ter quantidade de pessoas para fazer análise para todo mundo. Ainda assim, que o governo queira que vá todo mundo, como o governo passado queria que todo mundo fosse ser visitado, as pessoas que moravam sozinhas, dessa vez eles querem que visitem todos, mas não vai conseguir, não vai ter essa análise. Então vai acabar fazendo uma análise, tá, interna, sem precisar ir até a residência. Mas aí nessa análise interna, ou não fazendo análise, quem sabe alguém pode perder o benefício, uma dessas pessoas que realmente precisam. Então, eu queria acreditar que todo mundo fosse ser visitado. Tem gente que fala assim, ó, Silvas, a gente recebeu várias mensagens, vários, nesse último vídeo que a gente postou. O último, antes desse aqui que eu tô soltando, falou assim, Silvas, eu quero mesmo que venha na minha casa, para ver a real necessidade minha, tá? Então, será que essas pessoas, se não tiver análise, se não tiver uma visita, será que vai permanecer no cadastro? Então é isso que a gente tem essa preocupação. Claro que muita gente que não precisa está recebendo. Essas, se forem na casa, pode perder. Mas a análise que eles fazem não significa que, se você tem um carro na garagem, só que o carro você tinha 1 ou 2 anos atrás e hoje você está desempregado. Então, eles não podem classificar porque você tem um carro, tem uma casa grande, bonita, significa que você não tenha direito, tá? O que vai caracterizar que você precisa realmente é a sua necessidade e as suas condições, porque vai ter uma entrevista também nessa visita na sua casa. Tá bem, gente? Então, essa é a nossa preocupação. Se não tiver análise, se não tiver visita para todo mundo, a gente sabe que não vai ter, como a nossa amiga Dora, que foi a última que deixou esse comentário aqui, igual. Então, isso preocupa bastante a gente. A gente sabe que não vai ter. Não vai ter, mas ainda assim que o governo queira, não vai ter, e aí pode correr um grande risco de muita gente que realmente precisa do benefício acabar perdendo, tá? Então, esclarecendo aqui a dúvida de Dora e de outros inscritos que estão aí comentando, tá? Um forte abraço, eu espero ter te ajudado. Deus nos proteja e nos guarde com a infinita bondade dele, no nome de Jesus, e valeu!